Olá! Hoje vamos falar sobre como planejar um jardim. E veja bem, esse planejamento é um processo bem metódico que vai muito além da simples estética. Na verdade, é a aplicação de ciência e análise para criar um sistema vivo, um sistema que seja harmonioso. Ao longo desta apresentação, vamos detalhar as etapas essenciais para transformar um espaço usando um planejamento técnico e muito preciso. E essa citação do Ireneu, de 1994, estabelece o princípio fundamental de tudo isso. Ou seja, um jardim bem-sucedido é sempre o resultado de um planejamento cuidadoso que considera a interação entre cada elemento e o ambiente ao redor. Não é uma questão de sorte, é uma questão de método. Então, por onde começar? Bom, a base de qualquer projeto paisagístico é, invariavelmente, uma análise completa das condições que já existem no local. Essa etapa, a análise do sítio, é crítica e vai determinar a viabilidade e o sucesso de todas as fases que vêm depois. Aqui estão detalhados os fatores que precisam ser investigados. É fundamental mapear a trajetória do Sol para entender as zonas de luz e sombra ao longo do dia. As condições de topografia, a análise de solo, a drenagem, até a infraestrutura que já existe, como tubulações e pontos de energia, são dados essenciais que vão guiar todo o projeto. E por que tanta ênfase no solo? Porque ele não é apenas terra, certo? Ele é o substrato que sustenta toda a vida vegetal. Entender as propriedades físicas e químicas dele é simplesmente inegociável. São essas propriedades que definem quais espécies vão poder, ou não, prosperar naquele local específico. A textura do solo, por exemplo, influencia diretamente a gestão da água e dos nutrientes. De um lado, temos os solos argilosos. Com partículas finas, eles retêm muita água e geralmente são férteis, mas correm o risco de compactação. Já do outro lado, os solos arenosos têm uma drenagem muito alta, o que pode acabar levando à perda de nutrientes. O ideal é buscar um equilíbrio entre essas características. Agora, um ponto crucial é seguir uma sequência lógica no preparo do terreno. Tudo começa com a análise do solo, como já vimos. Depois vem a limpeza da área. Em seguida, são implementados os sistemas de controle e drenagem, se forem necessários. Só então o solo é revolvido e nivelado para finalmente receber o plantio. Essa ordem evita retrabalho e garante a base correta. Certo. Com os dados da análise do sítio em mãos, a gente passa da investigação para a ação. Essa é a fase onde toda aquela informação técnica é traduzida em escolhas de design, mais especificamente na seleção das espécies vegetais. E a escolha das plantas deve ser muito criteriosa. É fundamental considerar o porte adulto da espécie para o espaço que se tem disponível. Cada planta deve ter uma função clara, seja criar sombra, atuar como uma forração, e claro, suas necessidades de luz, água e solo precisam ser compatíveis com o local. Além disso, a manutenção e a harmonia estética também são muito importantes. Nos jardins, as plantas raramente são dispostas de forma isolada. Elas são organizadas em associações, ou seja, agrupamentos que criam formas e volumes no espaço. Vamos ver algumas dessas definições técnicas. O maciço é um conceito-chave no paisagismo. Pense nele como um agrupamento denso de plantas, que pode ser de uma ou mais espécies e que cria um volume coeso e preenchido no jardim. A ideia é formar uma massa vegetal que ocupe o espaço de maneira equilibrada. Esse exemplo ilustra bem o conceito. Note como as diferentes folhagens e cores se unem para formar uma massa única, bem texturizada. O volume é cheio, é denso. Essa é a característica que define um maciço. As bordaduras, por outro lado, têm uma função linear. Elas são compostas por plantas de pequeno porte, geralmente arranjadas em fileiras, para delimitar espaços, como as bordas de um canteiro ou ao longo de um caminho. Elas funcionam como uma espécie de moldura viva. Neste exemplo, a função da bordadura fica bem evidente. A linha de plantas mais baixas e de cor escura contorna o canteiro principal, definindo claramente o limite dele e criando um contraste visual que acaba destacando a composição central. Bom, agora que passamos por esses conceitos teóricos, vamos aplicá-los em um estudo de caso. Analisaremos uma proposta de configuração para um jardim de aproximadamente 200 metros quadrados. Para este espaço, a seleção inclui primeiro uma espécie arbórea de pequeno porte, o cambuci, que atinge de 3 a 5 metros. Para o maciço, a escolha foi a lantana câmara, um arbusto para pleno sol.
Para um agrupamento de textura mais leve, o capim do Texas. E por fim, para a bordadura, o periquito, que é uma forração baixa e bem compacta. E como essa configuração se organiza conceitualmente? Bom, o cambuci fornece estrutura vertical. A lantana cria um volume denso e colorido. O capim do Texas, com a sua textura, introduz movimento e leveza. E, finalmente, a bordadura de periquito vem para estabelecer os limites formais dos canteiros, estruturando toda a composição. Após a definição conceitual, o passo final do planejamento é o projeto executivo. Esse é o documento técnico. É uma planta baixa que detalha a localização exata de cada muda, o espaçamento correto entre elas e as quantidades necessárias. Funciona como um manual que vai guiar a execução precisa do jardim ou terreno. O planejamento de um jardim, como vimos, é uma ciência que começa com a observação atenta. Então, fica a reflexão. Ao olhar para um espaço disponível, quais seriam as primeiras características a serem analisadas para iniciar esse processo de forma correta?